Jesus foi um revolucionário, lutou pelos direitos sociais. Se ele vivesse nos dias de hoje, será que ele viveria em uma comunidade carente? Ele teria o seu nome vinculado a algum movimento político ou social? Política e religião se misturam? Tudo isso a gente vai conversar agora. Eu gostaria de pedir para você curtir, se inscrever, compartilhar para os seus amigos, comentar aqui embaixo para interagir com a gente e clicar no sininho de notificação caso você ainda não tenha feito para receber nossas atualizações. Deve existir cristãos na política? Se deve existir, como que eles devem se comportar? Onde realmente vivem? O que comem? Como conseguem se manter? É difícil a gente conseguir filtrar o que é verdade, o que é simples opinião das pessoas, até mesmo o uso de textos bíblicos fora de contexto. A gente vê muito por aí isso, né? Pessoas argumentando para defender um viés político de direita ou para defender um viés político de esquerda. Você vê pessoas se valendo de textos bíblicos para fazer isso muitas vezes, né? Eu separei alguns tópicos que entendi serem os mais importantes, entendi que Deus tocou no meu coração para falar. E o primeiro aspecto que eu quero trazer é o seguinte: Deus instituiu as autoridades. Em Gênesis 1:28 é a primeira vez que a gente percebe essa questão. Deus diz assim: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Isso aqui não tem nada a ver com prejudicar os animais, com o homem fazer o que quiser e destruir o planeta. Quando fala que a mulher seria submissa ao homem, não tem nada a ver com o homem escravizar a mulher, não tem com machismo, não tem nada a ver. Deus instituiu as autoridades e falou que o homem ia governar. No caso, ele ia ser uma espécie de líder para os animais e para toda a humanidade. Em Gênesis 41, versos 41 e 42, diz assim: e o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo seu anel selo. Me dá esse anel. Não. Não o quê? Não sabe. E colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. José, nesse momento, estava sendo instituído governador de todo o Egito. Em Êxodo 3:10, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Isso aqui é um chamado de Deus para Moisés, Deus dando autoridade. 1 Samuel 10:1, tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: porventura, te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Versos 18 e 19. E disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor, Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhes tende dito: põe um rei sobre nós. Capítulo 2, verso 15 diz assim: e todo o povo partiu para Gilgal, e levantaram ali rei a Saul perante o Senhor em Gilgal, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor, e Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Aqui o contexto é o seguinte: Deus reinava sobre Israel até então, e aí o povo se viu numa necessidade de ter um rei. Eles queriam ser iguais aos outros povos, com um rei físico, um rei humano governando sobre eles. 1 Samuel 16:1 diz: então disse o Senhor a Saul: até quando terás dó de Saul? O mesmo Deus que acabou instituindo Saul começou a fazer muitas coisas erradas, se desviou do caminho de Deus, e aí ele fala: até quando você vai ter dó de Saul? Havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Samuel tomou o vaso de azeite, verso 13,
e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aqui foi Davi, ungido rei de Israel. O que essas histórias têm em comum? De dentro do povo de Deus, nenhum pediu para ter poder. Saul não pediu para ser rei, Davi não pediu para ser rei, Salomão e vários outros que a gente pode citar não pediram. Daniel não pediu para ser governador e José não pediu para ser governador. Todos esses tiveram o poder concedido diretamente por Deus. Deus deu poder para eles sem eles pedirem, sem necessariamente eles quererem. E aí, se você lembrar de alguém que foi diferente, escreve aqui nos comentários. Eu, sinceramente, não me lembro, não me recordo de nenhum personagem que quis o poder, era do povo de Deus, foi atrás do poder e conseguiu. E aí eu vou falar de mais dois apenas, e esses dois não faziam parte do povo de Deus. Jeremias 25:9. Eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre essa terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e eu os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto e de assobio e de perpétuas desolações. Jeremias 27:8 continua. E acontecerá que se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada, e com fome, e com peste, diz o Senhor, até que consuma pela sua mão. Nabucodonosor, um rei pagão, idólatra, estava lá destruindo um monte de povos, e Deus falou que ia entregar Israel nas mãos dele. E olha a como Deus se refere a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Isaías 45:1 e 2. Assim, pois, ao seu ungido, a Ciro, cujo mão direita eu controlo com firmeza para subjugar as nações e desarmar reis, para abrir diante dele as portas, de tal maneira que estas não possam ficar trancadas. E irei adiante de ti e arrombarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Isso está escrito em Isaías 45, verso 1 e 2. O detalhe é que Ciro sequer era nascido nessa época. Essa é uma profecia de Isaías que inclusive dá o nome da pessoa que iria ser o servo de Deus e que ia fazer o que Deus queria. Isaías 44:28 segue dizendo assim: que digo acerca de Ciro, ele é meu pastor. Outro rei pagão, mas Deus já sabia o que ia acontecer, falou, ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele ordenará acerca da cidade de Jerusalém. Tu serás reedificada, e quanto ao templo, eis que os teus alicerces sejam lançados. O contexto aqui é o seguinte: o povo foi levado como cativo para a Babilônia, ficaram lá por muitos anos, até que o reino da Medo-Pérsia, no governo de Belsazar, invadiu a Babilônia com Ciro e Dario. Dario governou por vários anos, e aí depois Ciro, depois que Dario morreu, assumiu o trono. E Ciro deu um decreto, inspirado por Deus, guiado por Deus, para que o povo de Israel voltasse para Israel, para Jerusalém e reconstruísse. E Esdras 1 e 2, para concluir essa etapa aqui Ciro já existia e já era rei. Assim fala Ciro, rei da Pérsia: Yahvé, o Deus do universo, entregou em minhas mãos todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para sua pessoa uma casa em Jerusalém, nas terras de Judá. Esses eram reis pagãos, Nabucodonosor e Ciro. E eles foram atrás do poder, eles foram atrás de conquistas, sim. Eles escolheram o caminho. Mas esses dois, especificamente, eles foram usados por Deus. Deus falou que eles eram servos dele. A autoridade deles foi validada por Deus. Aconteceu o mesmo com Dario também. Dario foi o personagem que era o rei quando Daniel foi jogado na cova dos leões. E ele virou para Daniel e falou: será que o teu Deus te salvou dos leões? E aí, quando ele viu que Daniel tinha sido salvo, ele honrou, glorificou, exaltou o nome de Deus e falou que a partir de então todo mundo tinha que adorar esse Deus de Daniel. O texto mais conhecido é o que está lá em Romanos. Romanos 13, 1 e 2, escrito pelo apóstolo Paulo. E diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Ah, mas os tempos são outros? Para um pouquinho. Respira. Presta atenção. Quantas vezes na sua vida você viu o mundo sendo destruído
por completo ou parte dele? Com certeza nenhuma. Primeiro, a gente teve a Arca de Noé. Deus resolveu acabar com o homem porque ele era mau e corrupto. Pouco tempo depois da reconstrução, a gente teve a Torre de Babel. Deus confundiu a língua deles porque eles eram maus e corruptos. Depois, destruiu Sodoma e Gomorra porque eram maus e corruptos. Depois, o Egito ficou arruinado com as pragas quando Moisés foi libertá-los. Por quê? Porque estavam fazendo mal ao povo de Deus, eram maus e corruptos. Sansão destruiu todo mundo naquele templo. E aí você vai seguindo, você vai vendo que isso vai se repetindo. Nem Davi, que já tinha sido ungido por Deus para ser rei, tocou um fio da cabeça de Saul. Ele teve a oportunidade de matar Saul várias vezes, Saul enlouquecia, o espírito ruim se apoderava de Saul, ele atacava Davi várias vezes e Davi não tocou em Saul, mesmo tendo a oportunidade. Davi falou, quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Vamos falar de história aqui um pouquinho agora. Augusto foi imperador de 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Ele era o imperador quando Jesus era um menino. E nesse período, ele contratou muitos soldados para garantir paz sobre Roma, para evitar rebeliões, guerras, principalmente de escravos, né? Para difundir a cultura romana, para propagar a língua, fazer, na verdade, ali uma romanização de todo mundo que era dominado por Roma e com uma cobrança de impostos abusiva. Na época do ministério de Jesus, quem governava era Tibério. Inclusive, foi a ele que Jesus se referiu quando disse aquela famosa frase: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tibério, ele teve uma vida familiar muito conturbada. Ele não queria nem assumir o poder em nenhum momento. E aí ele perdeu um filho com 23 anos, o filho dele. Ele foi considerado um imperador por Tácito, um historiador, né? Um imperador obscuro e sombrio. E quando o povo soube que Tibério morreu, o povo ficou eufórico. Depois descobriram que ele ainda estava vivo, e aí eles ficaram muito tristes. Até que veio Calígula, ele ia assumir junto com Tibério Gemelo, não sei. Primeira coisa que ele fez quando virou imperador foi matar o Tibério Gemelo para poder ficar sozinho com o poder. Calígula, considerado pelos historiadores como um louco, como um tirano. Alguns dos feitos dele foram ameaçar colocar o seu cavalo como cônsul. Ele armava julgamentos e dizia, estou sendo traído. Ele inventava para poder ter gente para quem matar. Um sádico, um lunático, né? Ele construiu um palácio anexado ao templo de Castor e Pólux, dois deuses romanos, né? Pois se considerava um deus. Isso foi considerado um absurdo até mesmo pelos romanos, que eram pagãos. Ele tinha relação sexual com 3 irmãs dele. Qual foi o fim dele? Assassinado. Aí veio Nero. Ah, gente. Ah, Nero. Imperador, sou poderoso Nerão. Nero, pior de todos. Há fontes históricas que dizem que ele amarrou a mãe na boleia de um cavalo e arrastou ela pela cidade e depois incendiou a cidade. Ele arrumava qualquer desculpa para poder ir atrás dos cristãos, né? Qualquer coisa que acontecia, ele colocava a culpa neles para que eles fossem perseguidos pelo povo e até mesmo para poder matá-los livremente sem uma espécie de revolta. Ninguém sabe ao certo se Nero incendiou Roma de propósito ou se foi um acidente, e ele acusou os cristãos. Os cristãos, gente, eram atirados aos animais, jogados para lutar contra gladiadores, eram queimados em estaca como espetáculo para os romanos. E aí nessa época de Nero, vocês sabem quem era vivo? Quem estava ali? Quem foi um desses cristãos perseguidos? O apóstolo Paulo. O mesmo que disse que nós devemos obedecer às autoridades instituídas por Deus. Não tem como o argumento desse texto ser para a época e não para hoje. Jesus, quando estava lá, sendo interrogado por Pilatos, disse para Pilatos assim, João 19:11, nenhum poder terias contra mim se de cima não fosse te dado. Você já pecou contra as autoridades? Já pequei muitas vezes. Eu era uma das pessoas assíduas na internet que discutia sobre política, que debatia, e eu percebi que isso não levava a nada. Levava pessoas a ficarem com raiva umas das outras, levava pessoas a pararem de falar e nem serem mais amigos como eram antes. Já aconteceu muito isso, inclusive dentro de família, né? E eu confesso que aqui no Brasil a gente realmente precisa de um alto grau de resiliência para não pecar contra as autoridades. Mas a gente tem que lembrar também o seguinte, os apóstolos viveram alguns dos dias mais difíceis da história do cristianismo, da história do mundo. E
Eles não estavam lá levantando bandeira política, não estavam lá no meio da manifestação. Eles não queriam um reino terrestre. Jesus não veio para instituir um reino terrestre. O segundo ponto que a gente quer falar é justamente sobre Jesus. Ele respeitou as autoridades. Você não acredita nisso? Vamos conferir então aqui na Bíblia. Primeiro, na frente de Pilatos, já estava prestes a ser morto, ele sabia que Pilatos ia condená-lo. Ele falou pouco. Inclusive, ele causou um grande constrangimento por ser tão sereno. Até que chegou o ponto que ele falou: eu não vejo crime nenhum nesse homem. Quando Jesus vai ser preso pelos soldados dos fariseus, Pedro corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus repreende Pedro. Ele fala que quem pegar na espada, quem ferir pela espada, por ela será ferido, por ela será morto. A forma como ele responde o tempo todo é sem ignorância, sem arrogância, com gentileza, com amor, com respeito. Ele até fala: gente, eu estava o tempo todo no templo ensinando e vocês não me prenderam. Eu tô aqui, eu nunca fiz resistência. E vocês vêm com pau e com pedra para me pegar. E aí ele fala para Pedro, inclusive, se não fosse da vontade de Deus que ele fosse entregue na mão dos homens, viriam legiões de anjos para protegê-lo e para salvá-lo. Jesus, ele tinha um papel muito claro, e também para os discípulos e para nós também nessa terra. Política não me parece ser um deles. Jesus, ele debatia com os fariseus, ele debatia fé, ele debatia princípios, ele debatia Deus. Com Pilatos ele tentou, mas com Herodes Antipas ele já não tentou, ele não abriu a boca. Eu creio que Jesus já tinha entendido que Antipas tinha ido longe demais no endurecimento do coração, ao ponto de que ele não estava aberto para receber nenhuma palavra. O terceiro aspecto que eu gostaria de falar é que os seguidores de Cristo, eles também respeitaram as autoridades. Veja o que diz aqui em Atos 4, do 23 ao 31, eu vou ler só um verso. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. E em Atos 4, do 19 e 20, diz assim: mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não poderemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eles respeitavam as autoridades, eles foram presos, eles faziam as coisas direitinho. Mas quando as autoridades falavam, quando os fariseus falavam, vocês não podem pregar Jesus, aí não. Aí eles desobedeciam. Então a única exceção para não respeitar as autoridades era se essas autoridades tentavam se colocar no caminho da pregação do evangelho, no caminho, na frente de Deus, antes obedecer a Deus e depois às autoridades. E aí em Tito 3, 1 e 2 diz assim: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem a ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Quarto tópico: Jesus cuidou dos menos favorecidos. Jesus se envolveu então em causas sociais? Sim, ele cuidava das pessoas, mas ele não se envolvia na parte política. Inclusive, Jesus, ele determinou que nós fizéssemos o mesmo, que os discípulos fizessem o mesmo. Leprosos, que todo mundo se afastava, Jesus estava lá cuidando deles. Prostituta, adúltera, mendigos, deficientes de todos os tipos, endemoniados, viúvas, órfãos, os marginalizados pela sociedade. Jesus, ele estava lá cuidando deles. O que a gente não pode deixar de falar também é o quinto tópico. Jesus também cuidou dos mais favorecidos. E é um ponto aqui que entra em guerra. Existe uma bandeira de ódio contra os ricos. Não podemos ser ricos, o capitalismo é uma coisa demoníaca, e aí existe o outro lado que fala: não, quem é demoníaco é o comunismo, é o socialismo, é a anarquia, e é uma bagunça, porque todo mundo é ruim, todo mundo não presta. E Jesus cuidou dos mais favorecidos também. Isso significa que Jesus veio para todos. Sim, ele deu uma atenção mais especial para os menos favorecidos, afinal ninguém olhava para eles. Mas ele não deixou de lado os mais favorecidos que queriam também. Exemplos: Zaqueu, Mateus, publicanos, né? Os dois, Nicodemos, os noivos das bodas de Caná, onde Jesus ele fez a água virar vinho, Jairo, fariseu também, Jesus curou a filha dele, ressuscitou na verdade, o centurião romano. É claro que ele foi mais duro com os ricos,
ele foi mais duro com os fariseus, Jesus ele foi mais duro com eles, porque eles estavam se desviando para o que não era o verdadeiro tesouro. Os tesouros deles na terra eram o que mais importavam. Os fariseus tornaram a religião um martírio. Eram regras e mais regras. Não era o que Deus instituiu da forma pura, da forma simples, da forma plena. Eles colocavam fardos sobre as costas das pessoas. Isso fazia com que os pecadores, isso fazia com que o povo sentisse culpa, sentisse dor. Mas Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e lhes darei descanso, pois eu sou manso e humilde de coração. Mais um tópico pra gente falar é: Jesus criticou os líderes religiosos. Lembra do episódio do templo? Vamos ler aqui. João 2, do 13 ao 17. Eu vou ler um trechinho. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tira daqui esses e não façam nada na casa do meu pai, não façam a casa do meu pai de venda. E os seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. O objetivo de Jesus ali era o zelo pela casa de Deus. E tem gente que prega hoje em dia que a igreja não tem importância, que a igreja é só sem paredes. Será? A gente tem que tomar cuidado para não relativizar tudo. Outro aspecto: a história registra o que acontece quando se mistura política e religião. Constantino era pagão, Roma perseguiu os cristãos, matou muito. E Constantino, ele parou de perseguir os cristãos e se converteu. Foi quando surgiu o cristianismo, na verdade, né? Ele trouxe para dentro da igreja toda a corrupção, a cultura pagã, tudo que tinha lá, as práticas, os deuses, ele trouxe para dentro da igreja. Uma vez a igreja ganhando autoridade e poder e se corrompendo, a igreja passou a levar para o mundo a intolerância religiosa. Nós que fomos perseguidos por muito tempo, que morremos, que sofremos lá na mão de Nero e de outros, passamos a ser os perseguidores. Eu digo passamos nós, a igreja, né? A igreja passou a perseguir. E o ápice disso, no meu ponto de vista, foi ali a Santa Inquisição. A igreja passou de perseguida a perseguidora e matou muita gente. Em nome de Deus, creio que o Estado deve ser laico, sim. Inclusive, um dos maiores beneficiados é o governante que estiver no poder. Nós temos uma bancada evangélica aqui no Brasil. Eu não posso falar de todas as pessoas, obviamente, mas na sua essência, de um modo geral, é assustadora. Pessoas que se envolvem com corrupção, pastores usando o púlpito para poder falar de política, para poder promover candidatos, escândalo o tempo todo, de adultério, de, enfim, um monte de práticas erradas. E usa a igreja quase para comprar voto. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos falar da nossa fé e não devemos viver nossa fé. Muito pelo contrário, José e Daniel viveram, pouco falavam, mas muito faziam. Só que, se você é uma pessoa pública e você usa o seu cargo para promover a sua fé religiosa, isso é um caminho um pouco perigoso. O cara que peca sem levantar a bandeira religiosa, ele vai ter as consequências do pecado dele, vai ter as consequências para resolver com Deus. Agora, se o cara bate no peito: eu sou isso, eu sou defensor da família, defensor da igreja, defensor de Deus, vou fazer isso e aquilo, e aí ele não vive o que ele prega, todos podemos pecar, ok? Todos podemos pecar. Só que quando uma pessoa está em evidência, dizendo que está levando o nome de Deus e está lá no meio da política e tem um escândalo, isso é uma queimação de filme absurda. Quando ele não vive o que prega e peca, o mundo todo fica sabendo, todo mundo viu, e aí a imagem da família que ele estava defendendo vai para a lama. A imagem que todo pastor é corrupto é a imagem que predomina. A imagem de que cristão não presta é espalhada. Aconteceram 3 casos no Rio de Janeiro. Uma pastora acusada de matar o marido, de ter relações sexuais extraconjugais, de ter relações incestuosas, de frequentar casas de swing. Um escândalo, né? Cristã. Um vereador acusado de matar o filho da esposa dele. Cristão. Um líder da Câmara dos Deputados preso na Operação Lava Jato por corrupção. Ficava pedindo voto na igreja, amigo de pastores evangélicos. E tantos outros, cristãos.
É muito triste, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente está levando. A gente fica tão ofendido por algumas coisas que falam, propagandas que aparecem por aí na televisão, coisas que supostamente estão ferindo os valores familiares nossos, e a gente esquece que Deus ele não precisa de um advogado, ele precisa de testemunhas, ele precisa de discípulos, ele precisa de quem pregue, de quem fale o amor e de quem leve esperança para o mundo. Ele não precisa de mais perseguidores, não precisa de mais inquisidores. Deus ele não queria um rei para o povo. O povo de Israel insistiu. E aí o que Deus fez? Instituiu Saul. E aí o que Saul fez? Práticas abomináveis. Depois veio Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas pecou, adulterou, e fica exposto. A consequência do pecado fica exposta. O povo todo sabia que estava fazendo isso. E aí isso pode ter levado muitas pessoas a vacilarem na fé. O Davi é o queridinho de Deus ainda. Adulterou, mandou matar o marido da Betseba. E olha que Davi foi um bom rei. As consequências delas ficam. Depois que dividiu o reino entre Israel e Judá, nunca mais Israel teve um rei justo. Nunca mais. Não dá certo misturar as coisas. Com tudo isso que a gente falou, em quem votar? Como votar? Preciso te dizer que em quem sua consciência mandar. Baseado nos seus princípios. Só cuidado para não distorcer e dizer que são princípios de Deus, sem necessariamente serem. Cuidado também para não impor os seus princípios para os outros. Podem ser diferentes os princípios. Mas o voto é seu, então ok. Baseado nos seus princípios, tudo bem. De acordo com a sua experiência pessoal, de acordo com a sua história, com a sua vida, com o seu caráter e pelas propostas apresentadas também, gente. Isso é muito importante. Somos cidadãos, temos que saber separar as coisas. Quem você acha que vai melhor servir a sociedade? Não só a você, mas a todo mundo. Vai fazer melhor. Compare, estude, saiba o que eles estão dizendo, com muita oração, tanto pela sua escolha, quanto pelo governante que entrar, independente se for o que você escolheu ou não. É difícil orar pelos nossos governantes, principalmente quando a gente não concorda com eles. Mas a gente precisa exercer isso. Os discípulos bíblicos faziam isso. Paulo fazia isso, né? Ah, mas eu não voto em quem destrói os valores da família. Aí você vota em quem é corrupto? Ah, mas eu não voto em corrupto. Aí você vota em quem não tem nenhuma proposta para governar? Ah, mas crente é tudo corrupto. Aí você vota em quem não é crente e é corrupto do mesmo jeito? Então o seu preconceito é com crente, não com corrupto. Ah, eu não voto em ditador fascista. E aí você vota em ditador comunista? Ah, porque o capitalismo é do demônio e o comunismo é de Jesus? A gente vive num mundo imperfeito, é um mundo ruim, é um mundo complicado, mas a gente tem que ser coerente em todas as coisas que a gente faz. É muito difícil votar, não tem como garantir que o seu voto vai ser certo e que o meu vai ser errado. Não tem. Pensar quem é o que pode mais beneficiar a população nesse momento. Ore, escolha, vote e continue vivendo, sendo um cidadão de bem, sendo a melhor pessoa que você puder, sendo um exemplo de caráter para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, dentro da sua casa, para os seus pais. Tá? Para os seus irmãos, ensinando valores e não preconceito, ensinando amor e não ódio, ensinando paz e não guerra, porque foi isso que Jesus fez. A gente tem que ser seguidor do exemplo de Cristo. Para a gente fechar, eu vou dar o último tópico. Jesus, ele é maior do que uma igreja. Ele é maior do que um movimento social. Ele é maior do que o Estado. Ele é maior do que tudo. Mas nós não podemos impor isso. Nós cremos nisso porque somos cristãos. Mas a gente não pode impor isso aos outros que não são. O Estado é laico. Ponto. Jesus, ele veio para libertar e não para oprimir. Então por que a gente está oprimindo em vez de libertar? Ah, mas estão fazendo tudo errado. A justiça vem de Deus. Nada vai ficar impune. Herodes foi lá e matou Tiago, discípulo de Cristo. O castigo veio para ele. Ele foi comido por vermes no mesmo dia. O Belsazar estava lá na orgia, na festa, na bagunça. Tiraram o reino dele, mataram ele. Nabucodonosor virou animal por 7 anos por desobedecer a Deus. Quando Jesus voltar, o juízo ele vai ser para todos. Vai haver um juízo. Então a gente não tem que ficar ansioso pelo dia de amanhã, querendo a que se faz, a que se paga, querer empurrar a justiça nos outros e a minha justiça, não. Deus sabe o que ele faz. 1 Timóteo 2, de 1 a 3 diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Provérbios 28, 18. Quem procede com honestidade viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente cairá. E aí eu te pergunto, Jesus foi um revolucionário? Sim! O maior de todos que existiu. Juntava multidões. Mas não foi por causa das causas sociais, não foi por causa de bandeira política, não foi
por causa de justiça imediata, muito menos humana. Ele foi injustiçado, os discípulos dele foram injustiçados, os profetas e os patriarcas foram injustiçados antes dele. Ele não veio aqui para isso. Ele lutou por liberdade, que só o amor dele permitiria que a gente tivesse. Ele lutou principalmente pela vida de todos nós quando ele morreu. Ele morreu para que nós vivêssemos. Vocês lembram de Ló? Ló, ele podia escolher qualquer lugar. E ele escolheu Sodoma. Ele escolheu ter tudo, dinheiro, riqueza, terra fértil, em troca do risco de perder a família dele e dele mesmo se perder. E no fim das contas foi o que aconteceu. E se você se envolve em um meio onde, mesmo que existam pautas boas, dignas de serem lutadas, mas que tem outras coisas que ferem os seus princípios e você não está nem percebendo que aquilo está ferindo seus princípios e vai minando aos poucos e vai te tirando, daqui a pouco você não acredita em mais nada do que você acreditava. Então, talvez não seja um bom lugar para você, cristão. Lute individualmente, gente. Lute individualmente pelos outros. Comece com um grupo pequeno de amigos, chame pessoas, façam a diferença na vida de pessoas, no seu contexto. A gente não vai mudar o mundo todo de uma vez, e muito menos com bandeira política, porque essa guerra vai existir até o fim. Ela já existia antes e vai continuar existindo. E contra uma causa que você entende ser de Deus, e faça. Muda a história de alguém. Jesus enfrentou os poderes políticos e religiosos da sua época? Políticos, não. Ele não veio para isso. E religiosos? Também não. Se ele tivesse enfrentado, o que ele fez foi ensinar, o que ele fez foi debater, o que ele fez foi dar um novo significado para a forma como eles entendiam. Jesus não mudou a lei. Jesus fez eles entenderem a lei de forma melhor, para quem quis ouvir. Se Jesus vivesse em nossos dias, ele viveria em uma comunidade carente? É possível que ele vivesse, apesar de que ele não tinha um lugar específico para recostar a cabeça, né? Mas no fim, de que isso importa se ele ia viver numa comunidade? O que importa é que tem que lembrar por onde Jesus passava, o que ele gastava tempo fazendo e quem estava ao redor. Ele curava, ele pregava e normalmente os líderes políticos e religiosos estavam ali vendo. Os soldados romanos estavam ali vendo o que ele estava fazendo. Não pode esquecer que ele não veio só para os pobres, para os órfãos, para as viúvas, ele também veio para esses outros, né? Jesus, ele não perderia tempo com nada que não levasse o reino dele, que não levasse amor dele, que não levasse o evangelho para todo mundo, que não levasse a justiça dele, que não levasse a esperança da eternidade para as pessoas. Se Jesus vivesse hoje, teria seu nome associado a algum movimento político ou social. É possível que alguns partidos de direita tentassem vincular Jesus com eles, pelos valores da família, da moral cristã, da ética. Pode ser que alguns partidos de esquerda se aproveitassem que ele cuidava dos pobres, das adúlteras, das prostitutas, das pessoas à margem da sociedade, para dizer, não, ele levanta bandeira das minorias. Mas certamente que não, Jesus não estaria relacionado em nada com a política, como não teve na época dele. Ele ensinou a cuidar, mas não ensinou a se envolver com política. Pelos seus frutos os conhecereis. Infelizmente tem cristão que fica o dia inteiro brigando na internet por causa de política. Eu não sei se eles ajudam alguém, eu não sei como é a comunhão deles com Deus no íntimo e no secreto deles, mas pelos frutos que eles estão mostrando para as pessoas que não são cristãs, ele não está mostrando nada, está mostrando só um brigão. Como eu, que sou cristão, sou visto por um não cristão? Isso importa muito. Como uma pessoa confiável ou como uma pessoa briguenta? Eu sou visto como uma pessoa que fala ou como uma pessoa que faz? Uma pessoa que diz lutar pelos menos favorecidos, mas vive confortavelmente numa casa de luxo, com as melhores tecnologias, nas melhores condições financeiras e não dou R$1 para ajudar ninguém, mas eu vou lá para passeata um dia e levanto um cartaz, eu estou lutando por você. É assim que você quer ser? A gente apoia vários valores invertidos e nem sabe, e diz que é por amor. Ou você é uma pessoa que defende a família, defende Jesus, os valores morais, mas na primeira oportunidade para pagar lá a propina pro Detran, para não precisar passar pela vistoria, faz. Passar os sinais vermelhos, colar na prova, humilhar as pessoas, propagar o ódio. Estou obedecendo a Deus, são os meus princípios, são os meus valores, e odeia as pessoas e persegue as pessoas. É esse tipo de cristão que você quer ser? Em vez de pregar Jesus, pregar religião, em vez de pregar a lei do amor de Deus, pregar regras e doutrinas vãs e humanas, José, ele não ficava pregando por aí, Daniel não ficava pregando por aí, mas os dois viraram autoridade. Sabe por quê? Porque os dois tinham um caráter íntegro, reto. Deus escolheu eles para serem autoridade. A gente não precisa se envolver com política para propagar o evangelho, nem para cuidar das pessoas.
Basta ser o que Cristo pede que a gente seja. Faça o que Cristo quer que a gente faça, né? É aquela famosa frase de Gandhi: seja a mudança que você quer ser no mundo, né? Começa você na sua casa, sendo justo, íntegro, reto, mostrando para os seus filhos, para sua família. É lícito se candidatar? Sim. Convém? Não sei. Quem pode responder é você. Mas você tem que ter em mente o seguinte: o que é mais fácil? Você influenciar todo mundo lá do meio que você vai entrar quando você se eleger, você fazer todo mundo virar honesto, ou você se corromper, ou você ter que calar sua boca para poder continuar lá fazendo sua função, ou você ser influenciado pelo meio. Pregar a política do púlpito, fazer campanha na igreja, permitir qualquer vínculo da igreja com algum candidato, eu, Isaac, sou totalmente contra. Sempre fui. Eu prefiro ser chamado de isentão, tá, gente? Até relativamente pouco tempo atrás, eu era uma das pessoas que estava brigando na internet, com a minha intenção sincera, honesta, e eu estava lá defendendo minhas posições políticas, minhas opiniões. E eu escolhi abrir mão disso, por mais que às vezes o dedo coce, que seja difícil, eu escolhi por uma causa maior, para que as pessoas que estão ali na minha rede social não sejam ofendidas por alguma coisa que eu falei. Eu posso ser responsável pela perdição de alguém, então eu tenho que ser muito cuidadoso com as pessoas que estão ao meu redor, com o que elas estão vendo, como eu penso, como eu me expresso. Em algum momento de raiva eu posso falar alguma coisa errada, e eu vou te dizer, é uma paz de espírito incrível, uma mudança tremenda, é uma coisa que faz muito bem. Então eu prefiro ser chamado de isentão, embora eu nunca tenha sido, do que ser um líder político e deixar de lado as minhas convicções principais, as mais importantes, os meus princípios, a minha fé, o meu Jesus. Eu queria que você lesse Filipenses 3, verso 20, que diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa cidadania não é aqui. Que Jesus te abençoe. Espalhe esse vídeo para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Um grande abraço.